Continuando a minha série de vídeos e respostas ao canal do Epifania Experiência do senhor Alexandre Pessoa, gostaria de comentar a respeito de algumas afirmações que ele fez no vídeo dele. Ele afirma que outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu. Bom, eu não vejo nenhum cristão sério comemorar isso, até porque isso não é relevante para a nossa fé. Não vejo nenhum cristão sério sair por aí comemorando: fizemos o ateísmo parecer ridículo, olha só que grande conquista para o cristianismo. De onde se tirou essa afirmação, senhor Alexandre? Ele fala: quem fala que ciência e religião andam lado a lado são os próprios religiosos. Não, quem fala isso é a história. Se você estudar a história do período clássico, da Idade Média, você vai ver que houveram pessoas que eram religiosas e ao mesmo tempo eram grandes cientistas, como Kepler, como Newton, como Platão e Aristóteles, como Roger Bacon. O próprio Charles Darwin, que vocês exaltam tanto, Charles Darwin era anglicano. Aí ele fala: quando a religião dominava, a ciência era silenciada e condenada o máximo possível. Mentira. Isso daí é propaganda que os iluministas ateus fizeram a partir do século XVIII e XIX. Para de mentir, senhor Alexandre. Se você estudar a história da Idade Média, você vai ver que as primeiras universidades surgem graças à Igreja Católica. E nessas universidades eram ensinadas várias ciências, como a ciência da gramática, do direito, da lógica, da geometria. Se você pegar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, você vai ver que existe uma estrutura científica naquela obra. Onde São Tomás de Aquino ele propõe, ele faz uma objeção, ele dá uma resposta. O método científico está presente na obra de Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Mas o que o senhor sabe de cristianismo, senhor Alexandre Pessoa, é a panfletagem iluminista que esses livrinhos do MEC ensinam, que o professor maconheiro de federal ensina. É isso que o senhor sabe. Essa sua faculdadezinha de filosofia aí, eu tenho certeza que o que você sabe de cristianismo é essa merda. Não, e uma coisa absurda que ele fala: a ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida. Não, ela nem tenta e nem pode. A ciência não pode explicar as questões fundamentais da vida, porque isso não é o escopo da ciência. Quem responde às questões fundamentais da vida são a filosofia, são a teologia, é a arte, é a música. A ciência não consegue explicar por que você está aqui, por que você nasceu, por que você existe, para onde você vai, por que você nasceu em determinada época e não em outra, por que você nasceu em determinado lugar e não em outro, qual o seu propósito de vida. A ciência não consegue explicar essas questões. A ciência não consegue explicar a beleza de um poema, não consegue explicar a beleza de uma pintura, de uma música. A ciência é limitada intrinsecamente, senhor Alexandre Pessoa. Ela nunca vai conseguir explicar tudo. Não importa o quanto a tecnologia evolua, a ciência sempre será limitada, porque o que ela explica são fenômenos recortados da realidade. Isso é cientificismo. É uma ideologia. Não, agora isso aqui é um absurdo. Ele fala que a religião busca conforto. Senhor Alexandre Pessoa, o senhor acha que, por exemplo, os católicos que buscam a vida de penitência, de jejum, de oração, você acha que isso é conforto, senhor Alexandre Pessoa? Uma vida de castidade. Você acha que a castidade é conforto, senhor Alexandre Pessoa? Se o senhor estudar a história dos santos e dos mártires, você vai ver o que menos existia na vida deles era conforto. Os mártires cristãos, por exemplo, eles eram perseguidos, torturados por causa da sua fé. Uma vida de conforto, quem busca conforto é o Senhor. Porque muitos ateus, e eu tenho certeza que esse é o caso também, não viram ateus porque eles têm a certeza absoluta que Deus não existe. Mas eles querem uma consciência mais leve, mais tranquila, para que sim, eles possam viver uma vida de prazeres, uma vida hedonista, né? Sem ter que confrontar a consciência das suas escolhas. Isso é uma vida muito fácil, você não ter peso na consciência. Isso daí é fácil demais. Não ter uma vida de confissão, como Agostinho tinha. Você acha que Agostinho, que confessava publicamente alguns dos seus pecados em seus livros, aquilo ali era conforto, senhor Alexandre Pessoa? Não, ele fala da questão do suicídio, que Deus escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. Não, quem escolhe é o próprio homem. Deus dá livre-arbítrio ao homem. Agora, é claro que
por meios indiretos. Deus ele tenta, de alguma forma, ajudar a pessoa para que ela não tire a própria vida. Mas a decisão substancial vai estar na vida da pessoa. Ela que vai escolher substancialmente se ela vai querer continuar vivendo ou ela vai tirar a própria vida. Não, isso daqui é mais ridículo ainda o que ele fala. Aí vem ateuzinho aqui nos comentários do meu vídeo pedir que eu seja moderado, que eu seja calmo, que eu não xingue. Mas o senhor Alexandre, ele não é moderado. O senhor Alexandre, ele caçou da fé dos outros. Ele escarnece a fé dos outros. Como é que eu vou ter respeito e moderação com um sujeito desse? Ele compara a existência do lobisomem com a existência de Deus. Não tenho o que comentar de um sujeito desse. E outra afirmação que prova isso que eu estou dizendo, ele fala respeitar uma crença absurda e deixar que essa crença absurda interfira no nosso mundo. Ou seja, o senhor Alexandre Pessoa, ele já parte da premissa de que as religiões elas têm crenças absurdas, mas o senhor não consegue demonstrar o porquê que é absurdo. O senhor demonstra um preconceito com a religião, senhor Alexandre. Aí depois vem exigir moderação, polidez. Ah, vá pra lá, seu Alexandre. E você que está me assistindo também, seu ateuzinho, você que vem aqui nos comentários comentar no meu vídeo, você acha que eu tenho que ter moderação com um sujeito desse? Não, não vou ter. Não, aí ele fala, o cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente. O senhor não sabe, o senhor nunca estudou a história do cristianismo. Foi graças ao cristianismo, por exemplo, que a Roma pagã reduziu substancialmente o caso de pedofilia. Na Roma pagã, por exemplo, era praticada em massa a pedofilia. Quando a Roma se cristianizou, o número de casos diminuiu. O cristianismo é uma das bases que ainda defende a vida no Ocidente. É graças ao cristianismo que pessoas como você podem nascer e falar essas merdas aí. E aqui, esse senhor Alexandre, ele cita a falácia dos conceitos de verdade. O senhor Alexandre, ele provavelmente nessa faculdade de filosofia que ele fez, ele pegou um manualzinho de lógica e começou a ficar soltando aos ventos o que estava lá no livro. Ele decorou, nem sequer pensou sobre o que leu, aí ficou soltando aos ventos. Ah, falácia de petição de princípio, falácia dos conceitos de verdade. Não, senhor Alexandre Pessoa, a falácia dos conceitos de verdade não se aplica à doutrina católica, porque a doutrina católica ela tem uma história, ela tem uma consistência, ela tem uma uniformidade. Então você, com a doutrina católica, você pode sim afirmar quem é cristão de verdade e quem não é. Mas o senhor não conhece o básico da doutrina da igreja. O que o senhor conhece de igreja, porque eu tenho certeza que o senhor veio de uma igreja protestante, é um espantalho. O senhor é desonesto, senhor Alexandre. Aí vem pessoas nos meus comentários querer exigir moderação. Pelo amor de Deus. O nível do ateísmo moderno é ridículo.